Oi, 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 gente! Sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje a nossa receita é essa empadinha 3 pingos com recheio de frango super suculenta e saborosa, ou também conhecida como empadinha de liquidificador, que é uma receita bem antiga da minha tia, com a massa bem fofinha, levinha e uma empadinha muito simples e fácil de fazer. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e já compartilhe essa receita com aquela pessoa que você sabe que é fã de uma empadinha. Então, primeiramente, comecei fazendo aí o meu frango desfiado. Usei 800 gramas de peito de frango, mas não usei tudo. E temperei ao meu gosto. Coloquei milho, cenoura raladinha, mas vocês podem estar colocando aí também azeitona, palmito, o recheio que vocês quiserem. E coloquei os temperos também ao meu gosto, tá bom? Depois de estar o nosso frango, o nosso recheio pronto, vou passar para os ingredientes da massa. Então, vou estar usando para essa massa 120 ml de óleo, 120 ml de leite com 120 ml de água, dando um total de 240 ml de líquido. E eu faço assim porque só colocar leite pesa um pouco da massa, e a gente colocando leite e água, a massa fica mais leve. 260 gramas de farinha de trigo ou 2 xícaras. Temperos a gosto, eu gosto de deixar essa massa já bem temperada, então gosto de colocar páprica doce, chimichurri, alho em pó, sal. Então vocês podem já temperar essa massa para ficar ainda mais saborosa essa empadinha. 5 ovos inteiros, 3 colheres de queijo ralado. Estou usando o queijo de Minas, mas vocês podem usar o queijo parmesão, e 1 colher de sopa de fermento em pó, que é aquele fermento para bolos. E agora, no copo do liquidificador, a gente começa colocando os ovos, depois o leite com a água, o óleo, o queijo ralado, os temperos, e a gente vai levar tudo para bater por cerca de 2 minutos a ficar tudo bem homogêneo. Depois de tudo batido, a gente vai acrescentar aí toda a farinha de trigo, juntamente com o fermento em pó, e a gente vai levar apenas para pulsar, para essa farinha se envolver com os líquidos. A gente não bate, apenas pulsa, porque a gente não quer desenvolver o glúten dessa farinha e a gente quer uma massa bem fofinha. Em seguida, eu não tinha formas de empadinha, mas eu tinha formas de pão de mel. Então, eu untei com margarina e polvilhei com farinha de trigo. Vocês vão perceber aí que tem 2 tamanhos de forminha. A quantidade vai depender das forminhas que você tem em casa. E para facilitar na hora de desenformar as empadinhas, é importante que vocês untem muito bem essas forminhas. Elas precisam ficar bem untadas, porque assim as nossas empadinhas vão sair com muita facilidade, tá bom, pessoal? E então, com o próprio liquidificador, eu vou colocando aí aos poucos um pouco dessa massa. Eu coloco apenas um fundinho de massa. Essa massa cresce bastante e a minha intenção é que tenha mais recheio do que massa. Por incrível que pareça, essa empadinha chama 3 pingos porque as forminhas que eram utilizadas para fazer essas empadinhas eram bem menores do que essa. Então, era um pingo de massa com um pingo de recheio e mais um pingo de massa. E então aí eu fui enchendo todas as minhas forminhas, aquelas que eu percebi que não tinha coberto toda com a massa, depois coloquei mais um pouquinho aí, mas para essa empadinha ficar bem gostosa, é melhor a gente colocar mais recheio do que massa. Então, por isso que a gente vai colocar apenas um fundinho aí da massa, né, dessa empadinha 3 pingos ou empadinha de liquidificador. Depois que eu fiz isso, ajeitei toda a massa, eu vim com o recheio. E aí, o recheio a gente pode ser generoso, né?
A gente vai encaixando bem aí, não tem problema esse recheio afundar com a massa de baixo. Até é importante que isso aconteça para depois não ter divisão do recheio com a massa na hora da gente comer a empadinha ou partir ao meio. Então, fui colocando todo o meu recheio. Se vocês quiserem, né, podem estar colocando aí por cima também uma mussarela ou um requeijão cremoso ou catupiry, que vai ficar sensacional essa empadinha. Então, depois de colocar aí todo o recheio da minha empadinha, a gente vem colocando novamente aí a última camada de massa, né, para poder cobrir o nosso recheio. Então, não tem problema, né, de ficar bem cheinhas, forminhas. Se vocês deixarem na altura e faltando apenas 1 milímetro da forma, fica ótimo, excelente, né? Porque geralmente ela vai crescer mais de uma forma redondinha, não vai chegar a derramar essa massa não. Até mesmo porque a massa da parte de cima, ela é bem pouquinha, então não tem problema a gente encher praticamente até o topo, porque não vai chegar a derramar, vai dar super certo. Então, depois de ter colocado aí a massa, né, em todas as minhas forminhas e ter aí nivelado, né, com uma colher, para dar um toque especial, que eu super amo fazer isso nas minhas tortas, empadinhas, salgados, eu vou colocar orégano. Então, esse orégano dá um gosto muito legal, né, aí nas nossas empadinhas. Como a gente gosta de pizza também com muito orégano, eu também acho que super combina com salgados, tortas, dá super certo, tá bom? E essas empadinhas, elas assaram por 30 minutos no meu forno elétrico a 200 graus. E esse tempo vai variar de forno para forno, vai depender, né, da potência do forno de vocês. Então, é importante vocês estarem olhando. Nesse momento, as minhas empadinhas já tinham 25 minutos. Eu finquei, né? Coloquei a faquinha, viu que saiu limpinho, então já estava bem assado. Liguei apenas a parte de cima da resistência do meu forno, porque eu queria elas bem douradinhas, tá bom? E assim ficou o resultado das nossas empadinhas, com uma cor muito bonita, ficaram bem fofinhas, não ficou aquela massa pesada, mas é uma massa bem fofinha. E a hora que elas já estavam assim morninhas, eu já comecei a desenformar, porque quando a gente desenforma elas mornas, elas ficam bem facinhas para desenformar, como vocês estão vendo aí no vídeo. Então, não espere esfriar completamente. Tá morninho, já dá para poder pegar na forma, já começa a fazer esse processo de desenformar. E olha só como ficaram lindas as nossas empadinhas. E esse é o resultado da nossa empadinha. E chegou aquela melhor hora que eu sempre falo para vocês, que é aquela hora da gente comer, experimentar a nossa receita, que é essa empadinha 3 pingos, super fácil, saborosa, que em casa a criançada ama, o marido então nem se fala, né? E se você já conhecia essa receita, deixa aqui no comentário, dê um like para ajudar o nosso canal e compartilhe essa receita. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.